no nosso meio. Hoje eu quero abordar um pouquinho sobre maturidade, ainda que somos uma igreja madura. E eu confesso a vocês que nunca participei, nunca pastoreei uma igreja madura como essa, que tem pessoas qualificadas, homens, mulheres, experimentados na obra de Deus, que sabem fazer, que sabem executar, que sabem caminhar na presença de Deus. Então isso alegra o meu coração, porque isso agrega valor à minha pessoa também. Independente de sermos uma igreja madura, é importante falarmos de maturidade, é importante amadurecermos cada vez mais. E esse conceito de maturidade, ele traz conosco a ideia de aceitação, de aprovação, de acolhimento. Ser aceito e ter esse conceito, ser aprovado e ter esse conceito, ser acolhido e ter esse conceito, nos leva diretamente ao engajamento. E eu vou usar um texto da Bíblia com vocês, que vai mostrar isso de maneira muito clara para nós. Miriam, a irmã de Moisés, ela foi acolhida, mas ela não foi engajada. E porque ela não foi engajada, ela não sentia parte daquilo que Deus fazia, ela ficou leprosa. Ela cometeu erros tão sérios. E numa mensagem temática, eu não vou expor todos os versículos que eu quero ler para vocês, mas eu quero usar essa parte da Bíblia para mostrar o tão importante é estar acolhido, mas ao mesmo tempo engajado. Se você pode, por gentileza, pega a sua Bíblia comigo, ou acompanha aqui através da projeção, Números capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Um texto grande nos ensina que a mensagem precisa ser pequena, e esse é o meu objetivo. Mas a própria leitura do texto já vai nos ajudar. Números capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. Assim juntos vamos entender a palavra de Deus. O Espírito Santo já vai nos ajudar na leitura. Escute o que diz a palavra de Deus em Números, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 16. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Queridos, nós vemos uma história aqui clássica para nós.
uma mulher chamada Miriam, com 3 protagonistas, mas Miriam é aquela que se destaca, porque ela resolveu confrontar, ela resolveu afrontar Moisés, não na qualidade de irmão, mas na qualidade de um homem chamado por Deus, e colocou em xeque o chamado de Moisés, e por causa disso, Deus comprou as dores de Moisés. Deus chamou Moisés, delegou sobre ele autoridade e poder, e ao mesmo tempo Deus se responsabilizava também por Moisés. O fato é que por causa dessa postura negativa de Miriam, o fato foi que ela ficou leprosa. Ela teve que ser separada, tratada, corrigida e depois engajada, então, ali no meio daquela população. Miriam tinha sido acolhida, mas ela não estava engajada, ela não estava envolvida, ela não estava percebendo o que Deus estava fazendo. É de se estranhar que Moisés não casou com uma mulher do povo de Deus. Ele foi escolher uma pessoa de Cuxi, ele foi escolher uma cuxita. Quando a gente vê os fatos da Bíblia, é interessante que nós observamos que Jesus, ele acolhe as pessoas, mas Jesus também leva as pessoas ao engajamento. Esse engajamento, eu posso dizer que é a participação do milagre que o Senhor realiza. Nós vemos isso em Mateus 14, do 14 até o 19, quando o Senhor ali, com 5 pães, 3 peixinhos, ele multiplica ali pães e peixes, ele chama os discípulos, envolve os discípulos, e os discípulos distribuem aqueles alimentos, e todos são abençoados. Jesus, ele acolheu e ele engajou. Perceba que ele vê a necessidade da multidão, ele cura as pessoas, depois ele as alimenta, através das mãos dos discípulos. Em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, vemos um milagre diferente, mas vemos a mesma situação. Jesus, em cima do barco, se afasta um pouquinho, ensina a multidão, e agora que ele ensinou as coisas a respeito de Deus, ele vai colocar em prática aquilo que ele acabou de ensinar. Então ali com os pecadores, ele ordena que lance as redes. Eles lançam as redes, e o interessante é que aquelas redes que durante toda a noite voltaram vazias, agora em pleno dia, quebrando toda a ideologia da natureza, da experiência de um pescador e de um grupo que estava ali frustrado, de repente as redes vêm cheias, tão cheias que os 2 barcos não eram suficientes para caber todos os peixes. Então eles, envolvidos agora no milagre e engajados, engajam outros barcos que chamam também para poder participar daquele milagre ali. Então sempre a gente vê que Deus, Jesus, está engajando as pessoas, não apenas acolhendo as pessoas, mas envolvendo as pessoas. A pessoa não deve ser simplesmente acolhida, mas ela precisa ser integrada, ela precisa ser engajada. E o engajamento é o quê? É o entrosamento, a conexão, os vínculos de afinidade. Não é de se estranhar nesta igreja ou em qualquer outra igreja, que as pessoas querem muito bem ser acolhidas, mas as pessoas não querem estar engajadas, por diversas situações e por diversos chamados também. Querem sim receber, mas têm grande dificuldade em dar. Aqui na igreja nós temos um lema, que aqui todos devem ser servidos, ao mesmo tempo em que todos também precisam servir. Hoje nós servimos aqui os investigadores, dedicando tempo, paciência, aplaudindo eles, homenageando cada um deles. Por quê? Porque é importante a gente saber que existe a nossa hora também de prestar a nossa atenção e de dedicar esse tempo a Ele. Eu sou grato a Deus que você está acostumado a vir num culto onde a gente canta alto, a gente prega de maneira inspirada, alegre, abraçamos os visitantes, e hoje a gente fez a coisa um pouco reduzida. Isso é acolhimento, mas ao mesmo tempo isso é engajamento. Isso é motivo para a gente se alegrar, porque nós pensamos no próximo. Você já pensou se você estivesse na situação em que você precisa engajar, acolher a sua família e não encontra um ambiente propício? Então glória a Deus que você faz parte de um grupo que não pensa nele mesmo. Obrigado, missionária. Que não pensa nele mesmo, mas que pensa no próximo. Isso é
o engajamento. Nesse engajamento, nós não podemos pensar que nós vamos fazer do jeito que a gente quer, como a gente quer, porque existem princípios que dependem dos acolhedores e do acolhido para poder funcionar o engajamento. E se o engajamento não for bem feito pelos acolhedores e pelo acolhedor, haverá, ao invés de um engajamento, um rejeitamento. Isso é natural. Por isso que a gente tem que entender a postura que ora nós acolhemos, ora nós estamos sendo acolhidos. Essa história clássica aqui, eu não vou trabalhar os 16 versículos, mas vou pegar essa temática aqui de Miriam, que foi acolhida no meio do povo, mas não estava engajada. E deixe-me participar com você alguns princípios sobre a virtude do engajamento. E aí o que eu quero provocar em você nessa noite? Eu quero provocar uma consciência de maturidade. É esse o meu desejo. É esse o meu intuito. De falar suavemente, de maneira que eu possa te conduzir aonde o Espírito Santo quer nos levar. Quando a gente fala do engajamento, é importante ter sim a cooperação, que envolve compreensão, e saber que quando uma pessoa está sendo engajada, ela não chega no ambiente oferecendo o seu máximo. Como é importante dizer isso? Todo patrão que coloca um novo funcionário sabe muito bem que aquele funcionário não vai chegar produzindo 100% e trazendo rendimento. Os primeiros meses é normal aquele empregado trazer prejuízo e não rendimento para a empresa. Por isso que o patrão e o empregado, o pastor e as ovelhas precisam entender o processo de adaptação. Eu vejo muitos irmãos que chegam cheios de vontade de fazer, mas ainda não tem NIF, não tem segurança social, não tem trabalho, não tem moradia, não tem carro, estão cheios de vontade de fazer a obra de Deus. E não numa maneira de esfriá-lo, mas de conscientizá-lo, dizendo: se adapte primeiro. A adaptação, ela demora 5 anos em um país. E somente depois de 5 anos, e você conhecendo toda a realidade, você pode dizer que aquele local é bom ou não é bom, é ruim ou é produtivo, compensa ficar nele ou não, porque existe todo um processo de adaptação. Nesse processo, ninguém é descartado, mas nesse processo, nós precisamos ser remanejados para poder cumprir a função a qual nós temos. Quando a gente fala ali da pesca maravilhosa, e a gente conhece essa história, e admiramos como que Jesus fez coisas tão lindas, e sobre o poder da palavra de Deus, Pedro lançou as redes e colheu uma grande quantidade de peixe. Pense comigo no engajamento dentro do barco agora. Então alguém ali estava designado para poder puxar as redes, outro para poder tirar os peixes da rede, outros para poder partilhar o peixe com os outros barcos. Ou seja, cada um ali sabia o seu posicionamento, a sua atitude. E nessa comunicação tinha ainda alguém que dava as ordens, alguém que orientava. Não existia briga ali do peixe maior vai para tal barco ou vem para tal barco, ou uma reclamação ou uma chateação porque o milagre foi grande demais. Existem pessoas que têm o hábito de reclamar de tudo, até quando está bom. Estão sempre reclamando. E reclamar é clamar num sentido contrário, é murmurar. Então as pessoas estão tão habituadas a falar mal, que quando não tem o que falar, reclamam porque está bom demais. Então imagine alguém ali: mas nós pescamos a noite toda, nada pegamos, que frustração, decepção, estamos cheios de culpa, mas agora o milagre foi tão grande que não tem onde colocar. Precisava de tanto exagero? As pessoas encontram situações para poder reclamar que estão abençoados. Estávamos na nossa terra e orávamos para chegar até aqui, e agora que chegamos ficamos reclamando? Que meninice, que falta de maturidade. Precisamos amadurecer.
valorizar aquilo que Deus nos deu. Qual é a sua perspectiva? Ligada a frio e a calor? Que pensamento pequeno. Qual é a sua perspectiva? Ligada a ganhar muito ou a ganhar pouco? Que falta de perspectiva. A gente precisa desfrutar do momento a qual Deus nos deu. É preciso diminuir a expectativa e amadurecer com a perspectiva. Entender e saber desfrutar. Aquele peixe é grande, mas ele não é para mim. Um pequeno é suficiente para mim. Quando há falha no engajamento, as pessoas engajadas não se acusam e não buscam o culpado, mas têm a postura de buscar onde eu falhei. Não existe um culpado, existe um procedimento, existe um processo, existe uma adaptação que precisa ser melhorado. E nós não vamos ficar cultuando quem errou, quem pecou, quem falhou, por que não veio peixe? E agora de repente vem tanto peixe. Será que alguém nesse barco está em pecado? Será que alguém é o culpado? Vamos procurar o culpado e perde-se o foco da bênção. A maturidade nos leva a pensar de maneira diferente. Nós não devemos buscar culpado em lugar nenhum. Eu tenho um patrão e ele é maduro. Deu errado, está tendo uma infiltração, não me interessa quem fez. Nós precisamos solucionar o problema. E agora o procedimento que ali foi feito atrás da parede com a infiltração errada, o procedimento correto é esse. E nós vamos aplicar o procedimento e não ficar buscando quem é o culpado, aonde falhou. Quando a gente fala do casamento, não deve se buscar o culpado, precisa melhorar o procedimento. Tem uma frase e uma música da Voz da Verdade que diz: mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Coisas tão simples, mas que a gente ali na segunda-feira precisamos colocar em prática. Com isso o engajamento, ele se torna numa dinâmica logística, aonde cada um faz um pouquinho e não fica pesado para ninguém. Aqui em Portugal tem um ditado português popular que diz: onde todos ajudam, nada custa. Onde todos ajudam, nada custa. Então a gente precisa entender isso. No engajamento não há busca por perfeição, existe desenvolvimento da excelência, e dar a sua excelência inspira pessoas. Ninguém está buscando aqui na igreja ser perfeito, ninguém está buscando aqui ser a melhor igreja, o maior número de pessoas. Essa ideologia de igreja já passou. Número de pessoas dentro de uma igreja não significa nada. O que significa é a maturidade a qual aquelas pessoas estão ali, e prontas para poder dar uma resposta à congregação e à comunidade. Para isso é preciso haver um povo de Deus maduro, pessoas que entendem a força do engajamento. No engajamento, a bênção do milagre alcança todos, todos se realizam e se completam naturalmente. Quando eu estou engajado, ainda que eu estou ali como uma ferramenta preciosa, como um martelo dentro da caixa de um carpinteiro, não é toda hora que eu serei utilizado, mas quando eu for utilizado, eu tenho o meu valor, porque eu já me aceitei como martelo, eu já me aprovei como martelo, e eu estou acolhido no meio das ferramentas, e agora no tempo certo, já engajado, eu vou funcionar de maneira natural. Isso é a igreja. A igreja não é uma geradora de competição. Não pode ser. Numa igreja saudável, não há concorrência, queridos. Não há. Numa igreja saudável, precisa haver coerência em se completar. Nós não somos concorrentes aqui de nenhuma igreja. Ah, mas os discípulos concorriam entre si, eles eram imaturos. Será que depois de tantos anos de crescimento, em nada amadurecemos? Eu fico triste de pessoas que passam pela igreja, ficam anos e continuam tão imaturas quando entraram. Eu falo, meu Deus, o meu ministério não conseguiu alcançar essa pessoa.
Existem pessoas ensináveis, existem pessoas tratáveis e existem pessoas intratáveis, que não há possibilidade de tratamento. A gente precisa entender, a gente precisa se engajar, a gente precisa entender que naturalmente a gente precisa se completar. A igreja é chamada de casa viva, de pedras que se encaixam, pedras que se completam. Então aqui nessa igreja, você é tão importante quanto aquele que está na porta recebendo, aquelas que cuidam das crianças, que estão na salinha, que estão nos transportes, ou que está pregando a palavra de Deus. Pastor, mas eu não faço quase nada. Mas o fato de você ter um sentimento de estar engajado, te livra de uma lepra. Foi a história de Miriam que acabamos de ler. E quantas pessoas que estão envolvidas na igreja, mas se sentem fora da igreja. O procedimento está errado. Então a gente precisa amadurecer. A igreja nunca será uma fonte de competição. Aqui não é quem prega melhor, quem prega pior, quem fala mais, quem fala menos, quem cumpre os desígnios, os requisitos, quem oferece mais, quem oferece menos. Não existe isso no corpo de Cristo. Quando alguém falha, não deve ser ridicularizado, de jeito nenhum. Deve ser em secreto orientado. E em secreto, como Miriam, o que ela foi? Colocada para fora do arraial. O contexto não nos dá a ideia de que ela foi exposta para todo mundo. Podiam até saber da história de Miriam, mas o fato é que ela foi colocada separada. Ela foi tratada. 7 dias depois, ela foi engajada. Ela foi acolhida, ela foi recebida e o arraial continuou a fluir. As pessoas, quando falham, não devem ser ridicularizadas, expostas, desnudas. Jamais, em hipótese alguma. Essa maturidade emocional nos precisa entender isso. Nós precisamos orientar no secreto, elogiar em público e cobrar em particular. Pessoas imaturas olham somente para si e não olham para o contexto e nem olham para a situação dos outros. Muitos, pela sua imaturidade e pela sua falta de engajamento, têm a mania, a panca do encarregado. A mania do encarregado. O que é a mania do encarregado? O ar de superioridade. O ar de superioridade é a panca do encarregado. É a panca que ele tem ali de ser o chefe, de ter o meu plafond, de ter o meu crédito. Ou seja, sou eu que faço, todos fazem porque eu mandei, e porque eu mandei eles executaram. Então o trabalho bem feito é resultado dos meus próprios esforços. A panca, a mania do encarregado é que enquanto ele não chama a atenção de alguém e não aponta o erro de alguém, ele não se sente feliz. Olha que falta de aceitação no ambiente de trabalho. Precisa chamar a atenção de alguém, precisa entender que ele está sendo valorizado em cobrar alguém, em humilhar alguém. Não se sente feliz em ver o trabalho fluir, porque o intuito dele não é o trabalho fluir, é o trabalho ser dependente do outro. É a panca do encarregado. É onde todos dependem de mim, onde todos precisam de mim, e sem o meu esforço nada acontecerá. Enquanto ele não chama a atenção, ele não fica feliz. Pessoas que têm falta de maturidade. Ele não valoriza o trabalho dos outros encarregados, porque o melhor trabalho é o dele. Eu falo num contexto a qual eu estou inserido. Como nós, como construtores, homens da construção, temos prazer em falar mal do trabalho do outro, para desvalorizar o trabalho do outro e ao mesmo tempo ter uma aprovação do nosso trabalho. Um bom profissional, ele sabe reconhecer quando o outro é melhor do que ele, porque ele sabe qual é o lugar dele. E quando ele vê algo bem feito, ele elogia, ele parabeniza, ele fica alegre, porque quando um vence, todos vencem também. Não podemos ter a panca do encarregado. Ninguém sabe mais do que ele, porque é só o encarregado que sabe tudo, porque todos ali precisam comer na sua mão, e ninguém pode fazer nada se ele não souber, mesmo que fique muito bem feito. Mas você não falou comigo, você não tem autoridade para poder ir lá e resolver o problema.
tinha que passar pela minha mão primeiro. A gente lida com pessoas imaturas, ímpios, e a gente aprende com eles também aquilo que a gente não deve fazer. Quando temos esse entendimento do engajamento, surge a minha parcela de contribuição. Porque um local aonde não há contribuição, ele entra em diluição. Um lugar onde as pessoas estão e não contribuem, não ajudam para que aquela máquina continue a funcionar, simplesmente ele vai diluir. Seja um ambiente de uma família, onde ninguém contribui, nem para poder tirar o lixo, nem para poder lavar o seu próprio prato, nem para poder ajudar nas suas roupas, nem para poder economizar na energia, essa casa vai diluir. A igreja é da mesma maneira, o nosso ambiente de trabalho também é da mesma maneira. Qualquer atividade de sucesso precisam muitos contribuir. Ontem estávamos no acampamento e houve contribuições de pessoas que não estavam lá. Houve um quebrantamento, houve algo gostoso, algo maravilhoso. Foi muito bom ver homens chorando, rendidos, com uma palavra dura que foi dada ali. Falamos como homens, entre homens, estavam visitantes, e quando foi feito o apelo, não de uma maneira emotiva, mas vieram à frente, se renderam. E eu fiz questão de dizer, isso não é fruto de nós apenas aqui. Durante a semana, eu quero agradecer, porque na segunda-feira você jejuou, na quarta-feira você jejuou. Tínhamos um grupo que orávamos por nós. O grupo de intercessão durante a semana nos cobriu com oração. Estava tudo consciente daquilo que Deus estava fazendo, porque ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém. É impossível ter uma grande empresa sozinho. É impossível fazer parte de uma grande igreja sozinho. A gente precisa entender que a obra de Deus, ela é feita com o muito de poucos, e não com o pouco de muitos. O problema da igreja é que ficam esperando que os outros façam. Tem dificuldade de ir até a cozinha, pegar um aspirador de pó e limpar aqui o altar, limpar aqui. Passam por cima de um papel. Acabou de ir na casa de banho, viu que está sujo, o que te custa? Pegar o papel e deitar no lixo. Não tem ninguém te vendo, ninguém te aplaudindo e ninguém te elogiando. Mas onde está a sua maturidade? Onde está a sua contribuição? Não por aquilo que os outros estão vendo, porque eu não preciso da aprovação e da aceitação de ninguém. Eu preciso entender que o meu pouco faz uma grande diferença. Isso entra a maturidade, isso entra a minha parte, aonde eu percebo que eu estou engajado na situação. Que lindo! Mulheres que não estavam lá no acampamento dos homens, mas contribuíram para que o acampamento acontecesse. Estavam engajadas ali conosco, foram tão abençoadas quanto aqueles homens que ali estavam, porque estavam engajadas. Não foram debaixo de penitência, por favor, faz, ajuda. Não foram debaixo de ameaça, mas foram de maneira voluntária. Então todos podem contribuir, todos podem ajudar, e todos precisam ser engajados. É preciso entender, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós em Portugal, precisamos estar engajados. Precisamos estar totalmente envolvidos. A base do engajamento é a lealdade. E uma liderança lealmente engajada, ela não será enganada. Uma igreja lealmente engajada, dificilmente ela será enganada. E aqui na Aliança Missionária das Nações é um lugar aonde nós estamos engajados, envolvidos com Deus, com a liderança, com o reino, com a igreja e uns com os outros. Na lealdade do engajamento, um deve cobrir o outro, sem expor o outro e sem aproveitar a ausência do outro para sobrepor sobre ele. Olha que maturidade, aonde Deus quer nos levar. Olha a maturidade aonde Deus quer nos colocar. Porque o engajamento, ele visa o sucesso de todos, e não o sucesso individual. De nada adianta, irmãos, eu vim aqui cheio do Espírito Santo, com desejo de transbordar, com uma boa mensagem, aonde não tem pessoas receptíveis. De nada adianta. O meu sucesso individual na igreja, ele só é compensativo se houver um sucesso para todos. Por isso
que eu fico feliz quando alguém compra um carro novo, quando alguém ganha mais, quando alguém compra uma casa. Por quê? Porque todos nós devemos crescer juntos. A igreja deve se desenvolver junta. Ninguém é para ficar para trás. Pode haver sim um retardatário, sim, mas alguém vai ficar incumbido de segurar na mão dele enquanto os outros avançam, e alguém vai cuidar dele. E todos aqueles que estão avançando sabem que tem um retardatário, não porque ele é preguiçoso, não porque ele é desleixado, é que ele precisa de uma atenção especial, e nós iremos dar uma atenção especial para todo retardatário. A ideia não é avançar e deixar os neófitos, os fracos na fé, os emocionais para trás, de maneira nenhuma. A ideia é curar uma igreja para que a igreja seja saudável e de maneira saudável alcance a comunidade. Uma igreja madura. Esse é o nosso objetivo. O que está ali nos nossos valores e que está ali afixado não é treta e não é para soar bonito. Não é uma música bonita que não te agrada, de maneira nenhuma. A ideia ali é colocar aquilo em prática e viver aquilo a qual Deus tem para nós. No engajamento, eu não posso querer sempre estar ao lado daqueles que supostamente são melhores do que eu. Como eu aprendi isso? Ande com quem é melhor do que você, sem dúvida nenhuma. Mas no engajamento eu preciso entender que nem sempre eu estarei do lado dos melhores, nem sempre eu estarei do lado daqueles que estão em destaque, porque eu preciso funcionar aonde eu sou necessário. Nós temos um grupo de louvor aqui muito bom, glória a Deus. Eu não vejo a hora de espalhá-los, porque são tão bons que não podem ficar só aqui, precisam abençoar a outros. São tão bons que existem outras igrejas que precisam deles também. Você, quando amadurecer, que Deus te abençoe, que você seja enviado. Vai com Deus, o amor ainda está aqui. E a gente não vai ficar chorando, porque qual é a nossa missão? Ganhar, discipular e enviar. E quando a gente enviar, não é que a gente não ama a pessoa, é que aquela pessoa madura agora está cumprindo o seu propósito. Essa igreja, da onde o bispo veio, ele teve um momento que essa igreja estava ficando vazia. E aí chegaram para mim e falaram: olha, a sede lá em Vinhedo está ficando vazia, as pessoas estão indo embora. Falei: meu Deus, o apóstolo João deve estar numa situação delicada. Não, ele está feliz que a igreja está vazia. Falei: mas como é isso? Me explica. Olha, as pessoas que saíram já são formadas no seminário, já são pessoas maduras e estão indo abençoar outras igrejas locais, levar o ensinamento. E estão dando espaço para que outros sejam tratados, curados e salvos. Olha a maturidade a qual a gente deseja chegar. Por isso que a gente precisa entender que para o bem de todos, não visando o meu bem, nós precisamos entender que nem sempre eu estarei do lado do Jorge e da Gisele, que são maravilhosos, extraordinários ao meu modo pessoal, pois eu quero um cachê. São especiais, incríveis, tratados pelo Senhor para poder tratar conosco. E a gente louva a Deus por isso. Mas eu entendo que pode ser que amanhã não estejam aqui, ou eu não esteja aqui, e nós vamos embora, fazer aquilo a qual Deus tem para nós. Mas sempre estaremos totalmente engajados, totalmente envolvidos. É esse entendimento que eu preciso estar. É legal estar do lado de pessoas cheias do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, mas eu preciso estar do lado de pessoas vazias para mim poder enchê-las. Eu preciso estar do lado de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, para que eu possa levar a palavra de Deus para eles. O engajamento tem esse foco de honrar os outros, de dar honra a quem dá honra. O individualismo pessoal deve ser combatido. O individualismo pessoal deve ser combatido. Por quem? Não pelos outros, por mim mesmo. Através do quê? Do domínio próprio. Pois precisamos nos habituar a lidar com pessoas melhores do que nós, e não nos sentimos desvalorizados e nem inferiores. Afinal de contas, pastor, qual é a vantagem da virtude do engajamento? Qual é a grande vantagem? Já que eu preciso passar por um processo tão duro de maturidade, é que no processo de engajamento, a grande virtude do engajamento são as pessoas e não o que elas fazem. A grande virtude do engajamento é que o engajamento, ele me transporta o engajado a um lugar aonde ele nunca chegaria sozinho.
Então aquele que está vivendo em unidade, como o Salmo 133, aquele que está engajado, ele será transportado para um lugar aonde sozinho ele nunca chegaria. Por isso que o acolhimento seguido de engajamento, ele gera cumprimento do propósito, na renovação pessoal e na transformação social. Nós precisamos ser renovados. Você não pode ser aquele crente que era antes de sair da sua terra. Você não pode ser aquele crente que era um ano. Você precisa sempre passar por uma maturidade espiritual, emocional e crescer. Aqui você será sempre confrontado, nunca afrontado. Sempre confrontado a sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. Eu quero orar por você. Pode colocar de pé, por favor?